Olá, eu sou Jamar Tejada, farmacêutico homeopata, e vou explicar para vocês como que realmente funciona o mecanismo de ação do coronavírus no nosso corpo. Vamos então falar aqui do coronavírus. Uma unidade, isso aqui uma bolinha, é o meu coronavírus. Ele tem só o material, o RNA dele e uma glicoproteína. Tá? Ele tem essa camada aqui glicoproteica, que é uma camada de gordura, e ele tem essas espículas em toda a membrana dele. O que são essas espículas de glicoproteína? Essas espículas, que a gente chama de spike, ao redor do vírus, são as espículas que fazem a comunicação do vírus com a nossa célula. O vírus, para ele conseguir se reproduzir, já que ele não tem um mecanismo de reprodução, ele precisa de uma célula hospedeira para conseguir se reproduzir. Então, o que ele faz? Ele vai pegar essas espículas e essas espículas precisam encaixar numa célula que tem um receptor para essa formação dele. Ou seja, a gente tem aqui, vamos supor, uma outra célula do nosso organismo. E essa célula do nosso organismo, ela tem receptores aqui. Essas espículas, elas conseguem se encaixar aqui na célula do hospedeiro. Que células são essas que o coronavírus se instala? São as células do nosso tecido, principalmente do nosso tecido superior aéreo, né? Ou seja, a garganta, todas as mucosas, mucosa nasal, toda essa orofaringe, também tem esse tecido no nosso pulmão. Ele também tem receptor, ou seja, esses receptores que a gente chama de ECA2. Todas essas mucosas têm essa ECA2, por isso que ele começa principalmente atacando o trato respiratório. Depois, o vírus, assim que ele faz esse encaixe, ele consegue entrar para dentro da célula, e assim que ele entra dentro da célula, ele faz a célula trabalhar para ele. Então ele entrou, assim que ele entrou nessa célula, ele vai pegar lá o material genético dela e vai fazer com que ela trabalhe a favor para essa replicação. E esse vírus, ele replica de forma muito agressiva. Então, ele começa a se reproduzir, e quando a gente vê, essa célula acaba eclodindo, né, porque ela está cheia de vírus, e aí se solta na corrente sanguínea e vai atacando as outras células. Cada momento ele vai atacando as células do lado. Então por isso que tanto se fala assim, poxa, o coronavírus, a gente tem que tratar ele antes que chegue até o pulmão. Não é que ele não chegue até o pulmão rapidamente, ele vai chegar, mas ele começa principalmente nessa zona superior, né, no trato respiratório superior, por isso que a gente sente tanto essa dor de garganta, essa irritação, porque você começa a inflamar essa parte. Depois ele vai descendo e quando chega no pulmão, chega já a parte mais crítica. Parece muito simples, né? Tipo, o vírus vai entrar na nossa célula, vai se multiplicar e o corpo da gente vai deixar por isso mesmo? Não. O nosso sistema imune ataca o vírus. Mas como que funciona essa forma de ataque, essa forma de defesa do nosso organismo? Primeiro a gente tem nosso sistema externo. A gente tem a nossa saliva, que também com as nossas enzimas também tendem a atacar o vírus. As bactérias normais, né, do nosso corpo, da nossa pele, tudo isso são barreiras de proteção. Mas se o vírus, não só o coronavírus, assim como todos os outros micro-organismos conseguirem entrar para a nossa corrente sanguínea, aí já entra a questão das nossas células atacarem ele, nosso sistema imune. Como que o nosso corpo faz isso? Assim que nosso corpo percebeu a entrada de um agente agressor, no caso o coronavírus, o nosso corpo vai ter uma célula, vamos desenhar ela aqui. Dentro das células brancas, né, dos glóbulos brancos, tem uma célula lá chamada neutrófilo. E junto com os neutrófilos, a segunda célula de defesa são os macrófagos. Essas células do nosso corpo de defesa, elas
entendem que entrou um agente agressor e assim que elas captam isso aqui, uma funciona tentando englobar o vírus, tentando matar o vírus. O macrófago acaba depois chamando junto para o grupo, né, de defesa outras células que são os linfócitos, que a gente chama de linfócito T. Depois que o linfócito T também atacou o vírus, se ainda não deu conta do recado, ele chama outro grupo de linfócitos que também entram na guerra, que são os linfócitos B. Então a gente já tem todo esse exército aqui lutando contra o coronavírus, os vírus em gerais. Não é só o coronavírus que funciona, isso é um sistema de defesa em geral para qualquer micro-organismo. Depois os linfócitos B ainda chamam para o grupo os plasmócitos. Por fim, os plasmócitos acabam liberando anticorpos. Então, os linfócitos e os plasmócitos são as células que produzem os nossos anticorpos, que atuam também ativando todo esse sistema contra essa luta. Ativa um sistema do nosso cérebro que faz com que o teu cérebro suba a temperatura, por isso que dá febre. Quando o corpo percebe que está com muitos glóbulos brancos, o nosso sistema de defesa, ele acaba ativando o nosso cérebro, vou subir a temperatura. Por que a gente sobe a temperatura? Porque a febre nada mais é do que um sistema de defesa para que você, na verdade, torre o agente agressor. Então eu vou subir, eu vou torrar, eu vou queimar esse agente agressor. Tu toca fogo por todos os lados. Primeiro, você tem lá todo o sistema, né, todo o sistema de defesa, mais a febre. Os plasmócitos também conseguem formar células de reconhecimento. São células que dizem assim, eu já reconheci esse vírus dentro do meu organismo. Então, quando aparecer de novo o coronavírus, né, se você apareceu um novo vírus, como essas células de reconhecimento já estão lá mais adaptadas, o teu corpo não precisa partir para toda essa formação, para todo esse caminho. O linfócito T não precisa formar o linfócito B, não precisa formar o plasmócito. Ou seja, quando ele sentir um novo coronavírus, como ele já tem essa célula de reconhecimento, ele já reconhece mais rápido. Em vez de formar então todo esse caminho, que geralmente demora até 10 dias para formar todo o sistema imune, o corpo já vai formar diretamente os plasmócitos e já vai liberar também essas células todas essas células de defesa de forma muito mais rápida. Lembrando que os anticorpos são específicos para determinado antígeno, ou seja, o anticorpo só vai ter ação contra aquele antígeno que fez com que ele fosse produzido. Mas isso demora então 10 dias. Então por isso que está a corrida contra o vírus, contra o nosso sistema de defesa. Nesse tempo todo, até formar todo esse conjunto aqui, o vírus já ganhou tempo e já foi atacando outras partes do nosso corpo. O problema de toda essa formação aqui de defesa do nosso organismo é que o nosso corpo não é tão inteligente nessa formação, nessa proteção desse sistema imune. O corpo, quando vê um agente agressor, na tentativa de defender nosso organismo, ele acaba jogando em excesso todo esse arsenal, todo esse exército dele. Esse exército em excesso pode acabar sendo prejudicial. Vamos agora explicar como que acontece a pneumonia, como que esse sistema de defesa, por um lado, pode ser prejudicial ao nosso organismo. Então, eu vou explicar para vocês como que funciona o coronavírus quando chega lá no pulmão. A gente tem aqui os dois lobos do pulmão, chega aqui o trato aéreo superior. Como que ele se enche de ar? Porque aqui a gente tem os brônquios e esses brônquios, eles acabam virando ramificações, que a gente chama de bronquíolos, como uma arvorezinha, que vai se estendendo. Na ponta desses bronquíolos, bem na ponta desses bronquíolos, agora eu vou desenhar um bronquíolo aqui, chega aqui o bronquíolo e lá na ponta é como se tivesse um cachinho. O que são esse cachinho de uva? Exemplificando assim, são os alvéolos pulmonares.
É aqui dentro dos alvéolos pulmonares que acontece todas as trocas gasosas, onde a gente libera o nosso oxigênio para o organismo, onde a gente capta o gás carbônico também do nosso organismo. Ou seja, o ar entra aqui por a superfície, ele passa por todo esse tronco até chegar nos pulmões, né? Ele vai passar pelos brônquios, pelos bronquíolos, chega até os alvéolos pulmonares. Quando a gente está falando do sistema imune, a gente estava lá já no plasmócito, né? E o plasmócito, que foi produzido lá para os linfócitos B, o plasmócito, ele acabou liberando os nossos anticorpos. O corpo já entendeu que tinha lá o coronavírus. Então, vamos supor, ele entrou lá um outro coronavírus no teu organismo. Assim que entrou o coronavírus, os teus anticorpos já vão agindo contra, né, essa ação viral. Além disso, o corpo, né, o coronavírus começa a atacar as tuas células do pulmão, vai atacar todo o teu trato respiratório, e aí ele vai acabar se reproduzindo cada vez mais, tomando conta desse pulmão. Tu vai ter a tua capacidade respiratória já reduzida, por isso que dá essa falta de ar. Mas qual que é o outro problema, né? Quando a gente liberou todas essas estaminas, toda essa proteção do nosso corpo, todos esses anticorpos, né, todas essas células de defesa, todos esses glóbulos brancos, o corpo não tem muito essa questão de dosar quanto que eu tenho que defender. Como eu disse antes, ele acaba atacando o teu organismo de forma para ganhar a batalha. Então, às vezes, ele acaba fazendo um excesso, esse ataque contra o vírus, fazendo com que tu produza muitas células de defesa. E o que gera? Uma inflamação, porque deu uma batalha. Quanto mais vírus, mais inflamação, né? Quanto mais inflamação, tu leva a mais formação de pus. Aí que vem a pneumonia. O que é o pus? Todo mundo fala, poxa, o pus. O pus nada mais é do que o resultado dessa batalha. São os mortos da batalha. Todas as células brancas, né? Todos os glóbulos brancos mortos, todos os vírus mortos viram pus. Então, quando você tem uma batalha muito grande lá no pulmão, acaba levando a um processo de inflamação. A inflamação também acaba captando mais água, né? Porque tu fica com o órgão mais aquecido, porque o corpo precisa atacar aquilo ali. Então, aquele teu sistema imune que era para te ajudar, acaba também atrapalhando. Então, aí que está a questão dos medicamentos. Hoje, os medicamentos estão pensando assim. Primeiro, são medicamentos que atacam primeiramente o vírus, que querem a morte, né? São os antivirais. Ou então medicamentos que façam com que o teu sistema imune não ataque de forma tão violenta. Ô, sistema imune, vai com calma aí, porque se ele ataca dessa forma tão forte, ele acaba sendo prejudicial para si mesmo. E aí todo mundo se pergunta, poxa, mas então o coronavírus, ele acaba atacando só esse trato aéreo, né? Só nosso sistema respiratório? Não. Como eu disse lá no início, ele vai conseguir interagir com aquela célula que tem o receptor dele. Quais são essas células que contêm essa fechadura certinha para a chave do coronavírus? O nosso trato respiratório, o tecido digestivo, né? O nosso intestino. Por isso, tanta gente tem diarreia quando se infecta com o vírus. O nosso tecido cardíaco também tem esses receptores. Como é uma doença muito nova, a gente tem aí apenas 5 meses, né, de estudos, não se sabe até que ponto ele pode interferir em outros tecidos, mas esses são os sabidos até hoje. A gente está com um vírus muito novo, um vírus muito agressivo e não se sabe ainda muitas respostas que todo mundo gostaria de saber. Mas, por enquanto, o distanciamento social é muito importante. E ainda, né, a lavagem correta das mãos, evitar colocar as mãos nos olhos e esse afastamento das pessoas, ainda hoje, até hoje, quando está sendo gravado esse vídeo, é a nossa única chance nessa batalha infernal.